Bom dia. Essa semana nós vamos ler Parashat Shoftim. No final do Parashat Shoftim, nós temos uma mitzvah muito interessante. A Torá diz que, no caso que de repente está achado um morto no meio do campo, ninguém sabe quem matou ele, por que mataram ele. Aí vai o Bedin. O Bedin mede qual é a cidade mais próxima àquele lugar. E de lá tem que pegar os zkenim, os velhos, os sábios daquela cidade. E eles têm lá uma cerimônia, né? Eles pegam uma bezerra e tem que descapitar ela em um lugar, um canal que passa água. A Torá fala sobre os detalhes. E os sábios, os velhos daquela cidade, eles têm que dizer naquela hora, Yateinu lo shafchu et adam hazeh, nossos mãos não derramaram esse sangue, e eles pedem capará para o Am Israel, e a Torá diz que isso vai ser a capará deles. Nossos Chachamim já fazem a pergunta óbvia. Por que os sábios, por que os Chachamim, por que os rabinos daquela cidade têm que dizer Yadenu lo shafchu et adam hazeh, nossos mãos não derramaram esse sangue? Claro, alguém pensou diferente? Alguém pensou que eram os sábios, os rabinos que mataram essa pessoa? Então, por que os Chachamim, por que os velhos, os sábios, quem tem que dizer essa frase? E a resposta que nós temos é interessante. A resposta que nós temos é por causa que esses sábios, por causa que esses velhos, por causa que essas pessoas responsáveis da cidade eram responsáveis da educação das pessoas da cidade também. Eles são responsáveis para que acontece, no caso, que uma pessoa saiu da cidade sem levaiá, sem acompanhamento. Não acompanharam aquela pessoa e por causa disso aconteceu o que aconteceu. Isso também nós temos que entender porque isso justifica culpar os sábios, culpar quem está responsável da educação da cidade. Porque, na verdade, a Gemara em Masechet Sotá, que fala sobre essa mitzvah de Levaiá, a Gemara diz, Tanu Rabanan, Harav letalmid, a Gemara pergunta até que ponto a pessoa tem que acompanhar o visitante dele, até quando a pessoa tem que acompanhar quem ele deve acompanhar, mas até a casa dele, então nunca vai terminar, até onde tem que acompanhar essa pessoa. Diz o Gemara que quando o Rav separa, despede do Talmid, do aluno, então ele tem que despedir dele ad ibura shel ir, até que o aluno chega na cidade, no local onde já a cidade já está estabelecida, e lá
o Rav pode voltar. Chaver lechaver, amigo por amigo, ad tchum Shabbat. 2.000 amot, que significa mais ou menos 1.000 metros, 1 quilômetro, é a obrigação de amigo para amigo. Talmid larav, mas quando um aluno está se separando do rav dele, em lo shiur. Talmid, ele tem que acompanhar o rabino dele, não tem medida, não tem limite. Pergunta a Gemara, o que significa não tem limite? Se vem, a pessoa mora em Israel, vem o rabino dele dos Estados Unidos, tem que acompanhar ele até Estados Unidos? Diz o Gemara, então, até onde? Ad parsa. Até 2,5 km, mais ou menos. Isso quando o Rav dele não é o Rav dele. O Rav dele é um dos rabinos dele. Mas quando é o Rav dele, ele tem que acompanhar ele até 3 vezes mais. E os comentários lá perguntam, isso é uma contradição, né? A Gemara começou a dizer que não tem limite quanto o Talmid tem que acompanhar o Rav, e depois a Gemara dá um limite. A Gemara pergunta a Vekama quanto tem que acompanhar o Rav, a Gemara diz exatamente o limite. Então, como pode ser que a gente diz que não tem limite? Mas para entender isso, temos que elaborar mais um pouco nessa mitzvah interessante de levaiá, de acompanhar. Vamos supor que um amigo, um chaver, acompanhou o outro amigo dele quanto ele deveria. Ele acompanhou ele 1 quilômetro. E depois aconteceu uma coisa 2 quilômetros da cidade. O que adiantou esse 1 quilômetro que a pessoa acompanhou ele? Porque a gente atributa uma coisa que acontece no meio, entre duas cidades, no meio do mato, no meio de nada. Por que a gente atributa o que aconteceu lá com as pessoas da cidade mais próxima? Por que a gente responsabiliza os rachamim, os sábios, pelo que aconteceu fora da cidade? Se aconteceu 2 quilômetros da cidade, por exemplo, ninguém na cidade teve nenhuma obrigação, provavelmente, de acompanhar essa pessoa tão longe. Então, por que a gente cobra das pessoas da cidade do que aconteceu? E a resposta que nossos rabinos dão para essa pergunta é impressionante. A resposta é que, na verdade, ser humano, como aparece o ser humano? O ser humano é o valor agregado das pessoas que ele tem contato com eles. Pessoa que tem contato com bons professores, dá para ver pela fala dele, pelos atos dele, dá para ver um resultado de valor agregado de vários professores bons, e o produto final é aquela pessoa. Ser humano sempre está conectado com outros seres humanos, outras pessoas que investiram nele, colocar um valor nele, colocar uma sabedoria nele. Isso cria uma certa conexão entre o ser humano e as pessoas que investiram
na educação dessa pessoa. Mas nossos sábios nos ensinam que esse valor agregado vai muito mais longe do que só na forma física que a gente vê. Esse valor agregado que o ser humano tem, ele vai até influenciando a autoconfiança da pessoa. Dependendo do quanto a pessoa está sentindo que ele é valor agregado de quantas pessoas, dependendo de quanto a pessoa está sentindo o quem ele representa, o que está por trás dele. Dependendo nisso, a pessoa recebe forças de aguentar, a pessoa recebe forças de resistir. E quanto a pessoa se sente desconectado, abandonado, isso quebra as forças da pessoa e a pessoa não tem forças de resistir coisas que ele talvez puder resistir em outras consequências. Um exemplo para isso dá para ver mais cedo na Parashá. Mais cedo na Parashá, a Torá fala sobre mais um fenômeno bem interessante que acontece no exército judaico. A Torá, em nossa Parashá, dá uma lista de pessoas que mesmo quando acontece uma guerra, que os judeus têm uma mitzvah de participar nessa guerra e fazer essa guerra. E provavelmente, se a Kadosh Baruch Hu, se Hashem mandou os judeus para essa guerra, provavelmente vão vencer essa guerra. Mesmo assim, antes da guerra, vem no Kohen e ele começa a dar uma lista de quem volta para casa. Tem pessoas que têm motivo bom para voltar para casa. Por exemplo, pessoa que casou e ainda não passou um ano, ele volta para casa, porque realmente uma tragédia que é, se Deus me livre, o marido vai morrer e a mulher vai ficar sozinha. Mas tem duas pessoas que voltem para casa, mesmo aparentemente sem motivo. Uma pessoa que nem vai, ou se iria voltar para casa, é uma pessoa que está faltando algum órgão. Pessoa que tem um defeito, pessoa que está faltando algum órgão, ele volta para casa, ele não pode ir para o exército. E também, o último da lista, o Cohen diz, qualquer pessoa que está preocupado com os averot que ele tem, também volta para casa. Por que isso? Porque na hora que a pessoa está lutando, na hora que a pessoa sai da zona do conforto dele, na hora que a pessoa sai do castelo dele, que é a casa dele, a pessoa, ele tem que sair representando, ele tem que sair transmitindo uma carga positiva. Ele tem que sair com toda a confiança. Só a autoconfiança da pessoa ajuda ele a vencer muita coisa que acontece na vida, na rua. Mas quando a pessoa está faltando um órgão, com certeza ele tem vergonha disso. E com certeza, quando ele vai estar na luta, ele vai ter um ponto pouco mais fraco. Ele vai desistir antes do que pessoa normal, porque ele já se sente envergonhado. Então ele
não pode representar tudo que está por trás dele, porque ele é suspeito de resistir só por causa da vergonha dele. Ele é suspeito até no meio da luta não fazer certas coisas, por exemplo, para não aparecer o lugar onde falta algo. E a mesma coisa, quando a pessoa tem medo dos averot que ele tem, talvez no meio da luta, de repente, vai desviar a concentração dele. Ele vai começar a ficar preocupado com ele mesmo. Ele não vai acreditar nele mesmo, que ele é a pessoa certa para fazer essa luta. E a pessoa que falta essa autoestima vai perder a luta. Então, melhor não ir. A mesma coisa, diz o Maharal, acontece com cada pessoa. Não só no meio da luta, uma guerra física que a pessoa ele vê exército em bombas caindo e fogo. Nossa vida é uma luta. E o que nos ajuda a passar essa luta? O que nos ajuda a vencer essa luta? A luta de cada dia, a luta de cada hora, a luta de cada nisayon, cada teste. É nossa autoestima. Nosso valor agregado. Tudo que foi agregado dentro da gente. Isso que ajuda a pessoa a passar tudo. Diz o Maharal que quando a pessoa sai de casa de alguém e a pessoa nem importa em acompanhar ele, a pessoa já se sente abandonada. A pessoa já se sente que essa pessoa, a força daquela pessoa, a força de tudo que essa pessoa representa não está em mim. Eu saí da casa dele, ele fechou a porta, trancou e me deixou na rua. Não importou o que acontecia na rua. Nem viu se eu saí da casa dele, se eu andei no direção certo, se eu estou precisando de alguma ajuda na rua. A pessoa já começou a viagem dele, desde o que ele saiu da casa daquela pessoa, sentindo abandonado. E com esse sentimento de sentindo abandonado, ele pode perder uma luta que na verdade ele tinha força de vencer. Só por causa que a autoestima dele era baixa, ele perdeu. Talmid por Rav, aluno e Rav, diz o Gemara que na verdade não tem shiur, não tem limite para onde uma acompanha o outro. Não tem shiur para onde o Talmid tem que acompanhar o Rav. Quer dizer que mesmo que fisicamente tem limite, quanto fisicamente tem que acompanhar o Rav, mas na verdade, aluno e professor, aluno e Rav, ele nunca se separam. Aluno sempre sabe que Rav, professor, Rav verdadeiro, ele pode estar em qualquer lugar no mundo, qualquer situação do mundo, pode ligar para o Rav e aconselhar com o Rav, e o Rav vai estar preocupado com ele. Então, na verdade, eles nunca se separam. O Rav que estimula o aluno, ele planta uma coisa no aluno, que o aluno sabe que tem uma pessoa que posso depender dele. Ter uma pessoa que sempre está agregado dentro de mim. É meu Rav. É muito importante saber disso, especialmente em nossos dias.
Pessoas, às vezes, não entendem a importância de mostrar para outras pessoas que nós temos alguma coisa na coração para eles. A gente se sente para eles. Eles são importantes para nós. A gente acha que isso é só uma coisa sentimental. Mas a Torá nos revela que é uma coisa física. Uma coisa que ajuda a vencer lutas nesse mundo. Estamos em situação que, infelizmente, está promovido muito a ideia de distanciamento. Está promovido muito a situação de um pode prejudicar o outro, a gente não sabe, tem pessoas assintomáticos, tem isso e tem aquilo e tem... Mas, na verdade, nós temos que saber que apesar que nós temos que nos se cuidar, mas o fato que estamos usando máscara não tem que impedir nada em mostrar proximidade ao outro, mostrar amor para o outro, mostrar para o outro que é importante para nós, mostrar para o outro que estamos juntos. O distanciamento que tem que ter entre as pessoas é distanciamento físico, não distanciamento emocional. Muito pelo contrário. Nós temos hoje em dia, nós temos que enfatizar a proximidade emocional. Porque que a proximidade emocional ela que dá força para as pessoas vencerem. A proximidade emocional ela que dá forças para as pessoas continuarem. E não chas v'shalom cair mentalmente. E depois que a pessoa cai mentalmente, ele é muito mais provável, muito mais sujeito de cair também fisicamente, chas v'shalom. Baruch Hashem nos deu muitos meios de fazer isso. Hoje é muito mais fácil ligar para uma pessoa, fazer uma chamada de vídeo. No vídeo não precisa usar máscara. Pode dar um sorriso. Pode conversar com a pessoa, olhar na cara dela, ver se está tudo bem. E mesmo quando estamos entre as pessoas, a gente vai no Beit HaKnesset, a gente encontra com pessoas. Mesmo se não preciso de contato físico, mas pode ter contato emocional. Agora é a hora que um precisa do apoio do outro. Agora é a hora que cada um de nós tem que ajudar o outro, levantar o outro. Todo mundo está passando dificuldade. Não é fácil. Mas a autoestima, sabendo que as pessoas estão por trás de mim, sabendo que as pessoas ainda estão me amando, sabendo que ninguém está olhando feio, mesmo que talvez aconteceu qualquer coisa com a minha situação. A Torá nos revela que isso é o segredo de ganhar, de vencer as lutas, mesmo físicas como espirituais, nesse mundo. Shabbat Shalom.